Oi, gente! Finalmente eu estou aqui para conversar com vocês sobre o 11º episódio da terceira temporada de And Just Like That, que é basicamente, o penúltimo episódio de todo o universo de Sex and the City. E eu já queria começar esse vídeo, gente, me desculpando com vocês mais uma vez, por ter falhado mais uma vez aqui, com os meus vídeos. Os vídeos no canal do show da Polly, porque eu tinha prometido a vocês, que dessa vez, os 2 últimos episódios, o vídeo, ia sair na data certinha, não sei o que não ia ter atraso, e realmente eu acabei falhando nisso, foi um problema na minha organização, que era pra eu ter gravado o vídeo logo depois de ver o episódio, assim, imediatamente, mas eu não consegui gravar, e aí depois acabei tendo que adiar por várias coisas que foram acontecendo, entre o final da semana passada e o início dessa semana. Eu tive vários exames médicos que eu tô fazendo, aproveitando que agora eu tô aqui no Brasil, então várias coisas de check-up, de exame de sangue, não sei o que, várias coisas que eu tô fazendo aqui, aproveitando, pra ir nos hospitais, nos laboratórios, enfim. E também, por exemplo, teve Dia dos Pais. No sábado eu fui ver a peça de Wicked, no teatro, que era uma coisa que eu queria muito, muito ver. Eu fui ver, foi a família toda, Teve festa de aniversário que eu fui, teve, enfim, cinema, coisa, encontrar parente, encontrar amigos. Enfim, a minha viagem pro Brasil tá sendo muito agitada, Essa semana também começou a pré-venda do meu livro, meu primeiro livro que eu publiquei lá em 2024, ano passado eu publiquei de maneira independente na internet, digital. Agora ele vai ser relançado por uma editora, vai ter livro físico, que é Epopeias Nordestinas, Aliens no Marco Zero. E, enfim, eu tô muito ansiosa, pra tudo isso. E foi essa semana que começou, a pré-venda, enfim. Então eu tive que fazer os materiais de divulgação na internet e tal, pra promover esse lançamento. Então eu tenho que continuar fazendo, enfim, muitas coisas que me atrasaram. Então eu peço desculpa, gente, muito assim, de verdade mesmo, sabe? Eu sei que eu falhei nisso, mas eu espero que vocês ainda estejam aqui, esperando pra gente conversar sobre esse episódio, E, enfim, a gente agora tá chegando realmente na reta final da série, na reta final desse universo de Sex and the City. E eu queria dizer pra vocês que, pra mim, tá sendo uma despedida meio triste, Não só porque, assim, dizer adeus pra essas personagens já seria triste de qualquer maneira, porque a gente já se acostumou muito a acompanhar elas e tal. Então, sempre tem aquela tristezazinha quando uma série tá acabando. Mas eu acho que no caso específico de And Just Like That, eu acho que o que torna esse final, essa despedida, um pouco mais triste do que o normal, é o fato de que ela tá acontecendo de um jeito que não é tão ideal, Então a gente tá vendo, assim, que essa temporada, ela não foi pensada desde o início para ser o final da série, E segundo Michael Patrick King, como eu falei no vídeo anterior, ele disse, que eles fizeram 10 episódios, depois ele decidiu finalizar a série, e aí foi que teve o episódio 11 e 12 que eles gravaram. Mas na prática, assistindo, pra mim, não parece que ele realmente, assim, planejou esses 2 episódios para ser um final bom, porque mesmo esses 2 episódios não estão finalizando a história de um jeito conclusivo e legal. Gente, quando eu abri o aplicativo da HBO Max e eu vi que esse episódio 11 tinha apenas 28, 29 minutos, eu fiquei assim, eu fiquei sem acreditar. Eu pensei, não, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa aqui. E não, realmente o episódio era só isso de duração. Ele foi muito curto e eu me senti muito desrespeitada, Eu me senti muito desrespeitada e eu acho que vocês também, Todo mundo que é fã de Just Like That, eu acho que a gente sentiu esse desrespeito quando a gente abriu lá pra ver o episódio e só tinha isso de duração. E é tipo o penúltimo episódio da série. E a gente não vai ter mais nada dessas personagens, Porque o próprio fato da série And Just Like That existir já era uma coisa muito incrível, porque a gente já teve a série original com 6 temporadas, já teve 2 filmes passando no cinema, A gente ainda ter And Just Like That já era uma coisa assim, tipo, meu Deus, era muito surreal que a gente ainda tava acompanhando essas personagens. Depois de And Just Like That, a chance da gente ter mais uma outra coisa surgindo depois é um pouco mais difícil, que aconteça. Então, provavelmente esse vai ser a despedida real que a gente vai ter das personagens, e eu tô muito triste, porque eu acho que não tá sendo uma despedida digna, E se pelo menos eles tivessem feito esse 11º episódio, sendo um formato assim, talvez até um pouco mais longo, ou no mínimo que tivesse os 40 e poucos minutos normais que os episódios têm, pelo menos seria melhor, teria trabalhado mais coisas, fazer aquele episódio que realmente parece um episódio especial, Um capítulo final em 2 partes, parte 1 e parte 2, e eles colocassem várias coisas assim pra concluir as tramas, pra gente se despedir bem das personagens. E não, o episódio parecia ser só mais um episódio comum, de temporada comum, sabe? E assim, não foi um episódio que foi ruim, eu achei o episódio super legal, Eu gostei da trama que as personagens estavam tendo. Foi um episódio super divertido, mas não foi um episódio digno de ser o penúltimo da série, e isso me incomodou, Então, pra gente falar assim sobre a história de cada personagem, vamos começar então com a Seema,
E a história da Cima aqui tá bem legal, continuando bem daquilo que a gente já viu no outro episódio, né? Que aqui tá tudo dando certo na carreira dela, né? Que agora ela tá na liderança, que ela começou a própria empresa dela, e ela tá namorando com Adam, o jardineiro, e o relacionamento tá sendo incrível. E aqui a gente tem um momento que eles dizem, né? Eu te amo um pro outro pela primeira vez, e ele convida ela pra participar, né? Do jantar de ação de graças da família dele, né? Com a irmã dele. E tudo isso foi muito legal. Eu acho que a própria cena mesmo que acontece, ela foi muito bonita e ela tem um contraste muito legal com a Cima no início dessa temporada. Porque a gente sabe, assim, que a Cima tava namorando lá, né, era com o Ravi, se eu não me engano o nome dele, né, o rapaz lá que era diretor e tal. E no início ela tá lá com lingerie, ajeitando o cabelo, não sei o que, aparecendo numa câmera, meio que performando pra tentar criar aquela coisa de um relacionamento perfeito que era o sonho dela ter e ela não tinha. E aí com o Adam é meio que o completo oposto. Ela tá lá, sabe, eles estão tomando banho, ela tá com o cabelo todo molhado, ela tá literalmente assim, vulnerável, porque ela tá nua, ela tá exposta, ela tá ali com eles estão tomando banho. E é um momento que é divertido, que é sensual, né, que é leve, e você vê que o amor deles é verdadeiro. E eu fiquei muito feliz com a Cima. Eu acho, né, gente, que a Cima, sendo uma personagem que ela não tá na série desde o início de tudo, né, ela veio aqui só em Just Like That, eu acho que ela é uma personagem que o jeito que a história está trabalhando a trama dela, eu acho que eu me sinto pronta pra me despedir dela, né? Eu acho que a Cima é uma exceção, eu acho que o jeito que a trama dela tá acontecendo, ela vai ter um final que vai ser uma conclusão satisfatória pra mim, né? Porque tudo meio que tá dando certo pra ela, e ela evoluiu muito, enfim. Então, a história da Cima eu tô achando super legal, né? Tô achando ela e o Adam super legal. E, obviamente, ela continua de vez em quando, ela ficando meio nervosa, e às vezes ela quase sabota aquela relação, mas ainda bem que ela tem a amizade da Carrie pra ajudar ela a se manter firme ali, né? E não se perder nos medos que ela mesma tem. E o Adam também é uma pessoa que entende esse jeito dela, né? Então ele não julga, enfim, eles conversam e meio que as coisas acabam dando certo no final. Então eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser no próximo episódio, né? Essa questão do jantar de ação de graças dela com o Adam, né? E com a irmã do Adam. Acho que isso vai ser muito legal. Eu tô muito satisfeita com a história da Cima. Mas vamos passar agora pra Charlotte. E no caso da Charlotte, gente, eu falei pra vocês que eu tô achando a personagem meio perdida. Né, no meio da temporada teve aquela história do câncer que eu pensei que ia ser bem interessante, bem legal, mas concluiu super rápido. E agora eles meio que já estavam criando novas tramas, novas coisas com ela que eu não gostei, porque são coisas complexas que não vai dar tempo de desenvolver, né? Então a gente viu aqui que Rock, que é, né, filho da Charlotte, e que se disse, né, se mostrou, né, se assumiu como uma pessoa não binária lá na primeira temporada, e que inclusive usa os pronomes neutros, né, elo, delo ou they, them, como é em inglês, assim como o personagem Shedias, que também era um personagem não binário. Enfim, a gente teve toda essa questão no início de Just Like That. E agora na série a gente vê que Rock tá fazendo uma peça, né, na escola, e aí Rock se veste ali como uma menina, né, se veste de forma feminina por causa do personagem que Rock está apresentando ali na peça. E isso causa certas emoções na Charlotte, porque ela vê, né, como Rock estaria se, né, Rock estivesse crescendo como uma menina e não tivesse se tornado uma pessoa não binária. Então a gente vê assim que a Charlotte, ela aceita, ela busca bastante assim, entender, aceitar, mas ainda existe na cabeça dela aquela coisa complexa que é pensar como seria, né, o e se? E se isso não tivesse acontecido? E se o Rock se identificasse de outra forma? E eu acho que isso é uma coisa que é interessante, né, e que eu tava interessada, assim, de ver a perspectiva da série sobre isso, porque é uma coisa, assim, que eu acho que é um assunto que tem a ver comigo, mas visto sobre uma outra perspectiva, né? Porque, no caso, eu sou uma pessoa trans, né? Eu sou uma mulher trans, e eu fui me entendendo e me identificando como mulher trans, né, no decorrer desses últimos anos, assim, da minha vida e experiências que eu tive tendo na minha vida. Tanto é que, por exemplo, quando eu falei sobre as outras temporadas de Just Like That, eu ainda não me dizia necessariamente, né, eu não me falava sobre mim como uma mulher trans, porque eu estava no processo de me entender. Agora eu já me entendo. E aí eu fico pensando, né, sobre ver esse lado da Charlotte, porque não é o lado que eu vivo, é o lado como se fosse assim, sei lá, dos meus pais, né? E eu fiquei pensativa sobre isso agora que eu tô aqui no Brasil, né? E eu vejo essa questão assim, porque eu tô interagindo com a minha família, e aí tem toda essa coisa que agora minha família me chama por outro nome, me chama por outro pronome, e aí eles vão entendendo e vão aceitando coisas, e enfim, mas às vezes erra e tudo mais. E é uma coisa parecida com o que a Charlotte estava passando, né, com o Rock. Então eu fico tipo pensando que esse tema é interessante, né? Essa coisa que ela sentiu ali, dessa coisa de questionar sobre a possibilidade, como seria se, eu acho que é uma coisa que é interessante, que é complexa, né? Que eu tinha interesse de ver, porque mostra uma perspectiva diferente da minha, né? De não ser a pessoa que é ali, o filho, a filha que é trans, mas sim do pai ou da mãe, né? Que está tentando entender e aceitar o seu filho ou filha,
o Philly, né, sendo trans. Então eu acho que é uma coisa que é interessante, mas você começar a fazer isso no penúltimo episódio da série não tem condições. Por quê? Porque é um assunto complexo que não vai ter tempo de ser desenvolvido. Então eu achei que foi uma coisa assim que veio do nada, sabe? Veio do nada. A gente pulou da história do câncer para essa história do nada. E eu achei que foi uma coisa que é legal no episódio. Se fosse só um episódio comum da série, eu teria ficado satisfeita e queria saber mais sobre isso. Mas como a gente sabe que é o penúltimo, isso me incomodou, né? A mesma coisa eu posso dizer agora, vamos pular para a Miranda, né? A Miranda, gente, ela é uma personagem assim que ela passou um bom tempo assim meio perdida, né? E eles fazendo coisas diferentes com a personagem, que os fãs, né, meio que se dividiram, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, enfim. Mas agora a personagem tá no momento da vida dela que ela tá com tramas muito interessantes. Ela tá num trabalho que é legal, ela tá num relacionamento super legal com a Joy, e aí eles colocaram essa trama, né, do Brady ter engravidado uma menina, que também é uma trama super legal e super interessante. Mas me irrita que eles não estão desenvolvendo bem as coisas e agora falta pouco tempo pra série acabar, né? Então nesse episódio aqui, a gente vê que a Miranda, ela chamou a menina, né, para participar do jantar de ação de graças que vai ter lá na casa dela. E aí o Brady não gostou disso, ele briga com a mãe e tal. E eu fiquei pensando, tipo, nossa, isso é muito interessante, eu queria ver mais disso. E são cenas curtas dentro desse episódio, porque esse episódio como um todo é muito curto. Então a gente só vai ver realmente como vai ser esse jantar no próximo episódio. Eu fico pensando, nossa, mas vai ser um jantar com tanto conflito, com tanta coisa difícil, será que vai ter tempo da gente apresentar os problemas, apresentar a discussão, e aí no mesmo episódio apresentar a resolução para conseguir concluir a trama dela de um jeito que fique satisfatório? Porque são tantos problemas para acontecer que eu fico, meu Deus, como é que a gente vai resolver tudo isso em um episódio só? Eu espero que o próximo episódio não seja de 20 e poucos minutos, porque senão eu vou ficar com muita raiva, gente. A gente precisa que esse último episódio ele seja longo para conseguir finalizar bem essa história. Mas enfim, a situação que aconteceu com a Miranda e aquela briga que ela tem com o Brady ali, quando ela tá almoçando, não, tá jantando com a Joy, e aí o Brady chega, ele discute lá. Eu achei que foi muito interessante também, porque eu achei que tem um paralelo com a situação que a Carrie estava vivendo com o Aidan. Porque se você parar pra pensar, o Brady gritando ali, ele é como se fosse o Wyatt, né, aquele filho do Aidan. A Miranda é como se ela fosse o próprio Aidan, e a Joy, ela tá ali no papel da Carrie, que é a pessoa que tá no relacionamento, mas ela não é mãe do Brady, ela não conhece o Brady, e de repente ela tá ali na mesa, tendo essa confusão, e ela já disse, né, no episódio anterior, que foi o episódio que ela conhece o Brady, ela já falou que ela tinha dificuldade de conhecer filho dos outros, conhecer família, era uma coisa com a qual ela não sabia lidar muito bem. E aí a gente vê ela naquela situação ruim. É claro que isso vai fazer a Joy se sentir desconfortável a longo prazo, e isso vai criar um certo atrito na relação dela com a Miranda, e eu acho que isso vai ser muito interessante de ver. Mas aí volta aquela mesma coisa que eu falei. Vai dar tempo de surgir esse problema, surgir a discussão, e eles resolverem essa discussão, né, de uma maneira satisfatória em só mais um episódio? Eu acho que vai ficar muito corrido, né, e eu tô bem triste com isso. Vamos pular então agora para a Lisa. A Lisa, nesse episódio, eu achei a trama dela assim meio perdida, né? Não perdida, mas é porque ficou naquela coisa de, o marido dela perdeu as eleições. Certo, ele perdeu as eleições, isso é triste, mas e daí? Sabe? E daí? Sabe? Eu queria que a gente tivesse visto mais coisas, sei lá, do documentário dela, sabe? Ela continuando, ela finalizando e tal, para que no próximo episódio seja o lançamento do documentário, enfim, alguma coisa assim. Ou pelo menos que eles falassem mais sobre essa questão da Michelle Obama, né? Que no penúltimo episódio, na verdade, há 2 episódios atrás, ela meio que tava ali conhecendo uma pessoa que tem acesso aos Obamas, então ela ficou, agora eu consigo chamar a Michelle Obama para participar do documentário. Mas já faz uns 2 episódios que a gente não vê esse documentário sendo trabalhado aqui na série. Então eu fico tipo, nossa, pra que perder tempo do episódio falando dessas eleições do marido dela, que ele perdeu e agora ele tá triste? Eu não quero saber dele. O foco são as mulheres. A gente ama alguns maridos, alguns, né? Inclusive eu gosto do marido dela, o Herbert. Eu acho que ele é um personagem legal. Mas tipo, o foco são as mulheres. Eu não quero saber dele sofrendo porque ele perdeu as eleições. Eu quero saber da Lisa, eu quero saber do trabalho dela, eu quero saber do documentário dela, quero saber sobre a questão dela com o Marion, né? Dessa coisa de, vai trair, não vai trair. Eu acho que ela não vai trair, mas de qualquer forma, esse sentimento que ela tá sentindo, é isso que eu quero ver sendo trabalhado, e não o marido dela triste porque perdeu as eleições, sabe? Eu achei que foi uma personagem que ela não foi bem aproveitada nesses últimos 2 episódios recentes que a gente teve da série. E eu espero que no episódio da semana que vem, né, no caso dessa semana, no episódio final, a personagem tenha a trama dela sendo melhor trabalhada. Depois disso, eu tava lembrando aqui, eu já falei de Charlotte, já falei de Sima, já falei de Lisa, já falei de Miranda. Só falta realmente agora a Carrie. Mas antes da Carrie, deixa eu falar também, gente, de 2 personagens que eu reparei que nos últimos vídeos eu não comentei muito sobre eles, mas que são personagens que também
ganharam bastante importância aqui nessa terceira temporada de And Just Like That, que são o Anthony e o Giuseppe, né? Eu achei, gente, que assim, todas as tramas deles, né, deles dois, da segunda temporada pra cá, foram muito divertidas, né? Eles não têm tanto espaço, assim, dentro da série, porque realmente, assim, as mulheres, elas são as grandes protagonistas, mas eles tiveram seus momentos ali como personagens secundários e amigos das protagonistas, e foram recebendo ali historinhas, né, que foram rolando, especialmente nessa terceira temporada. Né, teve toda aquela questão da mãe do Giuseppe, né, depois teve a questão, assim, deles estarem no apartamento que o Giuseppe morando com outro cara, né, que ele divide com outro cara, e o cara fingia que era ace, né, que era assexual, mas na verdade ele tinha um crush, assim, no Giuseppe e tal. O Giuseppe fica meio assustado, o Anthony chama ele pra morar com ele, né, os dois vão morar juntos, e aí agora o Giuseppe, ele pede o Anthony em casamento. E é uma coisa que a gente ficou tipo, nossa, eles se amam, vai dar tudo certo, mas o Anthony começa a ficar meio preocupado, porque ele fala, nossa, agora que a gente tá morando junto, eu percebo que a nossa relação às vezes parece que eu tô sendo a mãe dele, né? Eu fico comprando roupa pra ele, eu fico paparicando ele, e ele vai sentindo o peso dessa questão da diferença de idade. Isso também é uma trama que daria pra vários episódios, né? Daria pra várias coisas. E eu achei que tudo que foi trabalhado nesse episódio aqui foi super legal. Eu adorei ter visto o pedido de casamento, eu fiquei super feliz por eles, mas eu também achei super interessante, né, a reflexão que o Anthony estava tendo sobre isso. E eu quero ver mais sobre isso. Mas como o episódio foi curto, a gente não teve desenvolvimento suficiente dessa trama. E eu espero que no próximo episódio eles consigam desenvolver isso de uma maneira que seja boa pra gente concluir essa narrativa. Mas eu tô com medo de que isso não vai conseguir acontecer. E agora, vamos pular para a Carrie, né, pra finalizar aqui esse vídeo e finalizar minhas reflexões também sobre essa reta final da série que tá me deixando preocupada. A gente viu aqui que a Carrie, ela terminou aquele livro dela, e é um livro que é incrível, né? O primeiro romance dela, né? Ou seja, a primeira história, né, longa, grande de texto ali, que é fictícia, né? Que não é uma obra do tipo que ela costumava fazer, falando sobre a realidade, né? Obras assim mais autobiográficas e mais jornalísticas, né? Enfim, então é a primeira vez que ela tá fazendo uma coisa assim ficcional, uma história, né? E tinha um final que foi polêmico ali, né? Porque a personagem acabava sozinha, meio que representando o que a própria Carrie está passando agora de que ela está sozinha, né? O relacionamento com Aidan não deu certo, o Mr. Big morreu, né? E o Duncan foi embora. Então ela tá sozinha. Como é que ela vai seguir a vida dela agora? E aí a gente vê tudo ao redor dela, meio que apontando para ela e dizendo que a situação dela e da personagem dela é uma situação trágica. E isso é uma coisa que eu achei interessante, eu achei legal. Por quê? Porque meio que faz a gente voltar no ciclo, né? E relembrar meio que a tese, né, de Sex and the City, que era exatamente esse questionamento, né? Você pode ser feliz sendo solteira? Você precisa estar no relacionamento? Você precisa estar casada? Você precisa ter outro alguém com você para você ser feliz? E várias vezes na série, a gente via aquela mensagem assim de que o amor é legal, você se apaixonar é legal, você ter um amor é legal, mas o importante é mais as amizades do que o relacionamento romântico. Então é por isso que a gente via que podia passar vários homens na vida delas, mas o importante era a amizade delas. E aí, no decorrer da vida, elas tiveram relacionamentos felizes, né? Porque isso também é legal, também é importante, mas o mais importante é você se amar e você ter aquela rede de apoio, né, dos seus amigos, né, e desses amigos que você pode transformar numa família, que é o que ela faz com as amigas dela, né? Tanto é que, tipo, ela fica indo para os eventos de escola das filhas da Charlotte, sabe? Eles chamam ela de Tia Carrie, Tia Miranda, sabe? Elas são uma família de verdade. E esse tipo de relação é mais importante. Eu acho que isso é bonito, isso mostra que a Carrie, ela está num estado, assim, de reflexão e do que está acontecendo com ela, que tem tudo a ver com a essência de Sex and the City. Mas eu não sei se o jeito que as coisas estão sendo trabalhadas aqui, a gente vai ter tempo suficiente, né, de colocar ela nesse estado de se aceitar como uma pessoa solteira de um jeito que pareça feliz, né? Então, todos esses questionamentos que eles trouxeram aqui, eu achei super legal. Feito um momento que fica falando, nossa, você não se sente mal morando sozinha nessa casa? Essa casa que é tão grande, e você aqui sozinha, você não tem ninguém. E aí ela reencontra a mocinha mais nova, né, que agora tá morando no antigo apartamento dela, e essa menina fala, né, tipo, nossa, mas você não tem medo de morar sozinha naquela casa, sabe? Eu tenho um morro de medo que alguém apareça aqui na minha casa, por isso que eu divido a casa agora, né? Ela tá dividindo com outro rapaz lá e a casa tá toda diferente, né? O apartamento todo diferente. E aí, tipo, eu acho que todas essas reflexões são incríveis, mas eu não sei se a gente tá no ponto de já ser o fim. Tipo, eu acho que é uma coisa muito
muito rápida, sabe? Faz poucos episódios que a Carrie terminou com o Aidan. Faz poucos episódios que a Carrie tava com o Duncan. Eu não sei se faz sentido do nada, né? Ela tá nessa coisa assim, tipo, ai, vou ficar solteira, não sei o quê. Eu acho que um final da Carrie solteira é um final que pra mim seria satisfatório, sim. Mas contanto que desenvolvesse, né, a mente dela para ela estar nesse estado de, tipo, estar sozinha, no sentido literal de não ter ninguém com ela, mas de não se sentir sozinha. E eu não sei se a Carrie realmente chegou nesse ponto ainda, né? Eu acho que a gente precisaria de mais tempo para trabalhar isso, de mais episódios para trabalhar isso. E mais uma vez eu afirmo aquilo que eu já disse no meu vídeo anterior. Eu queria que eles tivessem resolvido essa questão do Aidan mais cedo. Talvez já resolvido a questão do Duncan mais cedo também, sabe? Lá no início da temporada, até a metade da temporada. E não estendendo até essa parte assim mais final, porque agora a gente tem pouquíssimos episódios para ver a Carrie brilhando sozinha. E tá sendo tão legal ver a Carrie nesses últimos episódios, sabe? Dela focada na carreira, dela saindo com as amigas, sabe? Eu fiquei reparando, nossa, faz tempo que a gente não tem tantas cenas legais das amigas conversando. Feito no episódio passado, quando a Miranda ligou pras amigas pra falar, gente, o Brady engravidou uma garota, não sei o quê, elas conversando as três ao mesmo tempo. Eu fiquei tipo, nossa, isso é Sex and the City. E nesse episódio também, tem um momento que elas estão lá na casa da Carrie, estão bebendo juntas, estão conversando. É claro que na série sempre tem esses momentos das personagens juntas, mas eu acho que esses momentos era mais tipo, sei lá, no início do episódio, as 4, as 5, sei lá, estavam almoçando juntas, e depois cada um ia pro seu canto, e não ficava aquele clima de união o tempo inteiro, sabe, delas fofocando uma com a outra, várias coisas, elas estavam guardando uma da outra, né, porque, por exemplo, a Charlotte, ela não podia contar para as amigas sobre o câncer, né, do Harry. A própria Carrie, ela não estava se sentindo confortável para dividir com as amigas os problemas que ela estava tendo com o Aidan, para as amigas não julgarem ela. Então a gente viu, durante muito tempo da temporada, elas guardando muitas coisas para si. E agora, finalmente, elas estão voltando a ter aquela energia de conversar sobre tudo, de falar tudo, não sei o que. Isso é tão legal, isso é tão divertido. E é o fim, né? Então, assim, eu tô meio preocupada com esse final. Né? Como eu falei, eu acho que foi um episódio que foi super legal, mas que não foi um episódio digno de ser o penúltimo da série. Eu torço, gente, de verdade, que eles façam alguma coisa muito louca, mirabolante, assim, grandiosa, no próximo episódio. Pra a gente realmente se despedir dessas personagens de uma maneira digna. Mas eu confesso pra vocês que eu tô bastante preocupada. Mas eu tô rezando aqui, eu tô torcendo, gente, que semana que vem a gente se encontre aqui no canal, né, e que eu faça um vídeo, e que vocês deixem comentários, e que todo mundo esteja falando, nossa, estou feliz, estou satisfeita, estou satisfeito, né, foi um final que concluiu bem, sabe? Eu espero que a gente termine feliz essa série no próximo episódio, eu espero de verdade. Eu tenho medo que isso não vai acontecer, mas a esperança é a última que morre. Então vamos ficar aqui na torcida. E é isso, gente. Quando sair o último episódio, eu volto aqui pra conversar com vocês, né, sobre o final de And Just Like That e de todo o universo de Sex and the City.